Jornal das 10 está no ar com imagens exclusivas do caso do assassinato do pastor Anderson do Carmo. Trabalho dos repórteres Felipe Freire e Leslie Leitão. E eu recebo aqui no estúdio o repórter Vitor Ferreira com as informações. Oi, Vitor, boa noite para você. Boa noite, Leila. Boa noite a todos que acompanham o Jornal das 10. Essas imagens exclusivas obtidas pela TV Globo mostram... Essa primeira imagem mostra o Lucas dos Santos. Ele tem 18 anos, passa correndo às 3h15 da manhã. E essa imagem é importante porque o Lucas está preso nesse momento. A Justiça decretou a prisão temporária dele ontem e ele é suspeito de ter participado do assassinato do pastor Anderson do Carmo. Essa imagem mostra que antes do momento do assassinato, Lucas passava pela rua correndo, ele chamou um Uber nesse momento e o motorista do Uber já foi ouvido pela polícia também e disse que deixou o Lucas em um bar. Então, o Lucas não estava na cena do crime no momento em que o pastor Anderson do Carmo foi morto a tiros na porta da casa dele em Niterói. A próxima imagem, a gente pula de 3h15 para amanhã para 3h25 da manhã da madrugada de sábado para domingo da semana passada. É o carro da deputada Flor de Lis e do pastor Anderson do Carmo. É o momento em que eles chegam em casa. A deputada havia dito em um depoimento que eles estavam participando de um jantar na madrugada de sábado para domingo e esse é o momento em que eles chegam em casa. O carro sai da imagem, aí sai do quadro e entra em casa, mas não tem nenhuma câmera de segurança que pega esse momento da entrada do carro em casa. A próxima imagem que nós temos, já às 3h40, 15 minutos depois, mostra o Flávio dos Santos entrando nesse carro prata. O Flávio confessou ter disparado 6 vezes contra o pastor Anderson do Carmo e, nesse momento, o pastor Anderson já estava morto. O Flávio manobra rapidamente com o carro, sai e, segundo a polícia, ele vai, nesse momento, atrás da polícia, chamando a polícia, dizendo que o padrasto dele havia sido assassinado. Isso foi uma tentativa, segundo a polícia, de despistar a investigação. Na imagem seguinte, a gente tem, 13 minutos depois, o próprio Flávio dos Santos voltando para casa depois de ter ido buscar socorro, de ter ido chamar a polícia, com a denúncia de que o padrasto dele havia sido assassinado. Essa imagem mostra ele correndo em direção à casa e na imagem seguinte, mais uma imagem. Essa imagem é o momento em que a Polícia Civil do Rio de Janeiro encontra a arma usada no crime. Segundo o Flávio dos Santos, essa arma foi comprada pelo Lucas dos Santos, o irmão dele adotivo, filho adotivo da pastora Flor de Lis e do pastor Anderson, e esse é o momento em que a polícia encontra a arma lá na casa em que aconteceu o crime. A deputada federal Flor de Lis é considerada agora investigada pela polícia também, e a polícia já descartou, Leila, que tenha sido um assalto, uma tentativa de assalto. A investigação está toda em torno da família mesmo. Justamente, Vitor, e a polícia do Rio apura se o assassinato do pastor Anderson do Carmo teve mais de uma motivação. E todos que estavam lá na casa do dia do crime são investigados, inclusive, como disse o Vitor, a deputada Flor de Lis. Apesar da confissão do enteado Flávio dos Santos, que está preso, a morte do pastor Anderson do Carmo ainda não está resolvida. Assumiu ter atirado, mas a confissão por si só não vai definir e ainda há que se esclarecer como foi essa execução. Porque a narrativa não define. Motivação, por exemplo, não está definida. A polícia já descartou a possibilidade de tentativa de assalto e trata todos que estavam na casa do casal na hora do crime como suspeitos, inclusive a deputada federal Flor de Lis, do PSD do Rio, eleita com quase 200 mil votos no ano passado, a 5ª mais votada no estado. No dia do velório de Anderson, a deputada Flor de Lis disse que um dos filhos teve um sonho e que ela previu uma morte na família. Essa semana, o Ramon teve um sonho. Ele sonhou. Ele falou, Xoxó, eu acho que eu sonhei com a vida de Jesus. Eu disse para ele, Deus vai levar alguém da nossa casa. Na quinta-feira, a TV Globo revelou que um filho do pastor e da deputada Flor de Lis disse aos investigadores que suspeita do envolvimento da mãe e de outras 3 irmãs. Em novos trechos desse depoimento, o filho contou que, em abril, Flávio pediu para ele guardar o documento de um carro dentro de um cofre no quarto de Flávio. Lá, ele viu um saco com munição de pistola, a arma usada no crime. Disse ainda que Flávio e o pastor Anderson não tinham uma boa relação, mas que ultimamente estavam mais próximos. Na terça-feira, antes dessas informações se tornarem públicas, a deputada falou sobre o caso para o portal de notícias Pleno News.
Flordelis negou que houvesse algum tipo de desavença na família e que o marido abusasse dos filhos, como ela ouviu nos últimos dias. Também disse que não desconfiava de traição do marido e que eles estavam bem. Sobre o crime, Flordelis confirmou que ouviu apenas 6 tiros, mas ao contrário do que mostrou a perícia, ela diz que o corpo do pastor tinha 12 perfurações e não 30. A delegada mantém a informação de 30 perfurações, mas diz que ainda não pode afirmar quantos tiros foram disparados. São 30 perfurações que podem ser de entrada, saída, reentrada em outro local do corpo e saída de novo. Então é o mesmo tiro que entra e sai, né? Então isso não significa que são 30 tiros, que são 15 tiros.